Por que eu fui buscar um diagnóstico agora ou que sintomas eu tinha para suspeitar disso? Eu não fui buscar diagnóstico nenhum porque eu nem sabia direito o que era TDAH. Então, não foi assim que aconteceu. Eu fui fazer uma consulta com uma médica nova que ainda não me conhecia. E aí, nessa conversa, ela começou a fazer algumas perguntas, eu acho que fez as perguntas certas, e ela levantou essa suspeita. E ela perguntou se eu concordaria em fazer uma testagem para a gente ter mais dados, para ela avaliar se realmente fecharia o diagnóstico. E aí, outra pergunta que vocês me fizeram é como que foi essa testagem? Eu fui fazer com uma neuropsicóloga, eram 5 dias, 5 encontros de 1 hora pelo menos cada um deles, e ela aplicou diversos testes. Eu fiquei muito empolgada, eu adorei fazer a testagem. Na verdade, eu fiz em 3 dias aquilo que era pra ser em 5, porque eu acabei fazendo numa velocidade bem alta. E nessa testagem, ela avaliou diversos aspectos relacionados ao TDAH, entre eles a atenção concentrada, a atenção alternada, QI. Ela também fez um teste de TEA, que é o transtorno do espectro autista, porque tem muita coisa que é similar, né, entre essas duas condições. Enfim, deixa eu mostrar aqui, eu tô até com o laudo aqui. É um negócio, não sei, acho que tem umas 15 páginas o resultado. E aí, para TDAH, deu superior, né? Ou seja, acima da média da população, os principais pilares, né? Que são impulsividade, hiperatividade e a falta de atenção alternada, no meu caso. Então, o que acontece, né? Como que se manifesta em mim? Eu tenho uma dificuldade na regulagem da atenção. Ou eu tô muito desligada, ou eu tô hiperfocada. E eu não consigo necessariamente escolher quando que eu vou ficar hiperfocada. Esse estado acontece quando eu naturalmente me envolvo numa atividade ou num assunto que desperta muito a minha atenção. E aí eu sou capaz de ficar horas e horas, dias, semanas, meses fazendo aquela mesma coisa ou estudando aquele determinado tema. Pelo contrário, se eu tô lendo algum assunto que não me interessa, às vezes eu não consigo passar do segundo parágrafo. É muito difícil, a cabeça fica dando volta ao mundo e eu não consigo lembrar do que eu li naquela mesma página, porque é como se desconectasse o que os meus olhos estão vendo daquilo que o meu cérebro está processando. É bem complicado. Outra coisa que eu senti muito ao longo da vida e desde a infância, que hoje eu sei que tem a ver com o TDAH, é uma inquietação, às vezes um tédio, assim, sabe? Se eu não tô fazendo alguma coisa, se eu não tô produzindo alguma coisa, eu fico muito incomodada. Eu era aquela criança que tava sempre pedindo: O que tem pra fazer hoje? E agora, o que eu vou fazer? Porque eu tenho dificuldade de não fazer nada ou de descansar. É uma coisa meio, não sei nem explicar, como se isso me provocasse uma agitação. Tentar encontrar atividades que me recompensem, que me envolvam e que me façam focar, de certa forma, me descansa e reduz essa agitação. Será que deu pra entender? Acho que sim, né? Aí algumas pessoas perguntaram, né, como que é o tratamento, como que tá sendo. Pra mim, eu testei algumas medicações, tô testando ainda, testei diferentes dosagens e formas de apresentação e tô vendo como eu me adapto, né? Não é um processo rápido, porque demora um pouco pra gente observar, perceber como que tá reagindo, mas eu percebo que eu fico sim mais facilmente concentrada nas atividades que eu me proponho a fazer. E isso acaba também reduzindo a minha ansiedade, sabe? Aquela sensação de que eu não vou dar conta, que eu tô fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso ficou um pouco menor depois que eu comecei a medicação, mas também depois que eu comecei a observar que isso era algo que acontecia sempre. Antes, como eu não sabia o que eu tinha, eu não estava consciente. E aí uma coisa que me foi recomendada pela psicóloga até que fez a testagem em mim foi procurar arte terapia para ver como eu ia me comportar fazendo uma atividade manual. A princípio eu achei que eu não ia gostar, porque é uma coisa que demanda paciência, que
demora várias e várias semanas, eu achei que não ia dar certo. Mas estou sendo surpreendida positivamente, porque é uma atividade que, como usa as mãos, né, você precisa estar ali 100% do tempo focado e concentrado, porque senão o barro vai desandar, você não consegue dar a forma que você está buscando. Como é que eu vou explicar isso? Envolve principalmente a visão e o tato. Você precisa sentir como que tá moldando, espalhando, ou como você tá pincelando, se for, no caso, a etapa da pintura. É uma coisa que tá me deixando ocupada por 3, 4 horas, assim, toda vez que eu vou fazer a aula, e eu fico muito satisfeita, muito feliz com o resultado. Além do que, depois eu ainda sei que eu vou ter a recompensa de trazer meus pratinhos para casa e saber que fui eu que fiz a partir do nada, né, de uma bola de argila. Então eu acho que é uma coisa que está sim me ajudando a desenvolver várias habilidades. A paciência é uma delas, demora um tempão para eu conseguir ver o resultado final. As primeiras peças que eu fiz ficaram prontas 5 semanas depois, né? E ao contrário do que eu pensava, não tô ficando ansiosa por isso. Eu tô aprendendo a construir essas coisas num passo a passo. Então eu acho que esse tipo de terapia é algo que pode ajudar sim quem tem déficit de atenção e também, além disso, eu acho que ajuda a trabalhar o perfeccionismo, que é um contraponto frequente das pessoas que têm TDAH. Então é como se o TDAH estivesse sempre num degrau abaixo das outras pessoas neurotípicas. Não necessariamente está, né? Mas se sente assim, se percebe assim. E o perfeccionismo vem nessa intenção de tentar sair um pouco na frente. Ou seja, se colocar já num ponto de partida mais parecido com as pessoas neurotípicas. E eu acho que no meu caso isso sempre aconteceu, essa busca por uma perfeição inatingível sempre me acompanhou com muito, muito esforço, né? E até sofrimento envolvido. E o trabalho manual com a argila, com a cerâmica, assim, sem torno, né? O torno é aquele negócio que fica rodando e que faz tudo direitinho. Eu não uso essa técnica nas minhas aulas, o trabalho é todo mais livre. Então, sempre vai ter alguma parte que não tá ali 100% alinhada, retinha, perfeita e tudo bem, né? Aprender a lidar com isso também faz parte. Eu acho que ajuda a gente aprender a encontrar beleza numa coisa que não é teoricamente tão perfeita assim, né? Uma pessoa me perguntou se eu tive problema de aprendizagem quando eu era estudante. Eu acho que problema de aprendizagem não. Eu sempre consegui aprender. O ponto é como, né? O caminho para aprender certos assuntos, para mim, sempre foi mais longo. É como se eu, em vez de ir em linha reta, eu fosse assim, fazendo, né, picos e vales e precisando concatenar diversas estratégias e ferramentas para conseguir memorizar. E eu aprendi, acho que meio cedo até, eu descobri que quanto mais sentidos eu envolvesse no meu estudo, mais facilmente eu memorizava as coisas. Então eu sempre fui aquela pessoa que lia, escrevia, resumia, sublinhava, fazia cartazes assim, colando no quarto. E também uma coisa que me ajuda a memorizar é falar. Quando eu quero gravar uma coisa, eu tento explicar para alguém, e na época da faculdade a gente fazia muito isso, né, de explicar para os colegas, entre aqueles que estavam estudando o mesmo assunto, aquilo que a gente tinha aprendido. O que achei interessante nesse teste que eu fiz, um dos resultados que veio superior foi o QI verbal. Então eu tenho uma facilidade mesmo nessa parte de vocabulário, memorização das palavras e expressão oral. Saber disso, ter essa consciência, também me ajuda a compensar as outras coisas nas quais eu tenho uma certa dificuldade, né? Então usar essas habilidades superiores ajudam no contraponto daquelas em que eu sou mais desatenta. E ainda sobre dificuldade de gravar informação. Se não me interessa, entra aqui, sai aqui, é como se eu não estivesse lá. Eu não ouço, eu não gravo. Às vezes em filmes eu tô assistindo a trama, até certo ponto tá me interessando, daqui a pouco ficou meio chato, eu me perco, eu deleto da minha memória cenas inteiras. E aí às vezes eu termino o filme
e alguém me conta o que aconteceu e eu pergunto assim, nossa, mas quando isso aconteceu? Eu não vi. Essa parte de vocabulário e até melodias são coisas que eu decoro com uma facilidade gigantesca, muito além do que eu gostaria. Esses dias eu tava passando no centro e tava tocando assim uma série de músicas populares, pagode dos anos 90, sertanejo. Eu comecei a cantar, eu sabia todas. E aí a pessoa que tava comigo me olhou e disse assim, como é que você sabe essas músicas? Que não são músicas que eu costumo ouvir, não estão dentro do meu repertório, mas eu simplesmente sei. Eu não sei como, eu decoro, mesmo sem querer. Se eu entro num Uber e tá tocando uma música que eu nunca ouvi e, na maioria das vezes, músicas que eu não gosto, elas entram na minha cabeça e não saem nunca mais. É o que eu falei, da dificuldade de regular a minha atenção, né? Por que não vai para aquelas coisas, apenas aquelas que eu quero, quando eu quero? Seria maravilhoso. E uma última coisa que vocês perguntaram é quem que pode fazer o diagnóstico, né? Como que funciona? Eu entendo que tanto o psiquiatra quanto o neurologista pode diagnosticar e normalmente vai ser pedida uma testagem complementar com um psicólogo para fazer essas avaliações que vão também ajudar a quantificar e a confirmar o diagnóstico, mas é o médico que vai recomendar o tratamento, seja ele medicamentoso ou não, e as terapias que podem ser feitas para a condução do tratamento.